falar de coronavírus, como a gente sempre fala todos os dias nessa bate-hora e nesse bate-local. Vamos aguardar a galera chegar, ver se alguém vai aparecer por enquanto. Já temos 3. Tô Júlio Croda, nosso convidado especial de hoje já está aqui, vai acompanhar um pouquinho a gente. Obrigado pela presença, Júlio. Beto Calmon, grande Beto, como é que estão as coisas? Beth Souza também na área. Dona Alzenda se cuidando direitinho. Muito boa também. Rose, todo mundo junto aqui. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Dr. Júlio para conversar com a gente sobre imunidade de rebanho. Que história é essa, afinal de contas, né? Júlia Machado, minha prima. Margarida também na área. Tidu sempre com a gente. Elisa, meu amor, chegou aqui. Ela que faz a live acontecer, gente. Eu sou só o cara que fala. Ela que faz acontecer isso. Flávia também, Sueli. Bom, vamos aqui, daqui a pouquinho a gente começar a mostrar os números. É isso aí, Dona Alzenda. No isolamento, não. Vamos entender que a gente está num distanciamento físico. Isso até foi muito bem dito pelo professor Cláudio Gil. A gente não está isolado, a gente está se falando. Olha quanta gente conversa ao mesmo tempo aqui na live, né? A gente está junto o tempo todo. Dione, bem-vinda também. Gabriele sempre com a gente. Maria Célia também. A turma firme aqui, todo mundo junto, todos os dias para acompanhar. Boa noite. Grande Rod, tudo tranquilo, meu filho? Todo mundo bem aí? Tá se cuidando? Não vejo você no grupo do WhatsApp do colégio, cara. Você não aparece lá. Bom, vamos começar aqui vendo os números de hoje. O mundo já tem 15 milhões de casos confirmados, 41.059. O Brasil, segundo a Fiocruz, 2.167.151 casos acumulados até agora. O mundo tem 620 mil mortes, mais ou menos. É um número absurdo. Qualquer morte a mais é absurda, mas essa é pior do que todas. Esse número é pior do que tudo. E o Brasil, então, mais de 80 mil mortos, muito mais do que o Maracanã lotado, nos tempos em que a gente lotava o Maracanã. Isso é muita gente demais. Embora o pessoal acha que futebol por jogar, tem futebol, hoje tem clássicos em vários locais do Brasil, isso é surreal. A gente está falando de 81 mil mortos, ao mesmo tempo tem Corinthians e Palmeiras em São Paulo, e tem Grêmio Internacional. Não dá para entender isso, gente, não consigo, desculpa, essa ainda não desceu, ainda essa história do futebol, não. Pois bem, e sabe o que é isso, gente? Isso não é fila de distanciamento social, não. É fila pelo auxílio emergencial da Caixa Econômica que está bloqueado, que as pessoas não estão conseguindo receber e estão criando aglomerações no Rio de Janeiro, essa em Macapá. Ou seja, quando é para ajudar, os caras atrapalham, né? Não tem jeito. Acho que é de propósito. Bom, depois até vou perguntar a opinião do Júlio mais tarde, mas o nosso presidente, ilustre presidente, valoroso atleta presidente, testou pela terceira vez positivo para coronavírus. Então, o que a gente aprendeu ontem com o doutor... Exatamente, Gabriele. Como a gente aprendeu ontem com o doutor Hélio Magarino Torres Filho, do Richer, não sei se eles estão fazendo o protocolo correto, não. Bom, mas os médicos estão passando cloroquina, é possível também que faça o protocolo errado. Agora, olha só, já que a gente entrou no terreno da bizarrice, eu vou tentar mostrar, se eu não conseguir mostrar direto aqui na live, eu vou mostrar pela câmera. Ontem teve uma live, como todos os dias tem, da Tereza Cristina. A Tereza Cristina é a rainha da live. As lives duram 2 horas, ela vai, ela fecha, abre outra e a galera fica, a gente fica até de madrugada acompanhando. Ela já está sendo indicada a presidente do Brasil, estou me indicando para vice, mas eu já de cara digo que não quero, né? Não quero, mas enfim. Olha a bizarrice de ontem. Essa vai para o campeonato de bizarrice do coronavírus. Vamos ver se vai tocar o vídeo. Já tomou ivermectina? Hã? Ivermectina. Todo mundo fica sabendo que a ivermectina é um remédio para verme premiado, feito na Europa, em Portugal. Ivermectina. Todo mundo fica sabendo que a ivermectina é um remédio para verme premiado, feito na Europa, em Portugal. Gente, a Baby Consuelo, ela tem uma história brilhante na música brasileira, mas não precisava passar por isso, né? A cara da Tereza Cristina dizia tudo, né?
quando a Baby perguntava da ivermectina. Essa tá na coleção Bizarrices da Pandemia. Uma das mais votadas, essa com certeza. Eu vou fazer uma votação com vocês aqui. Vocês vão anotando, teve a do o Haki Fiquina, agora tem a da Baby Consuelo. Vamos ver, daqui a pouco a gente faz por mês quem ganha o campeonato de bizarrice da pandemia. Né? Esses são os dois concorrentes que a gente já tem. Vai anotando aí. A cara da Tereza Cristina dizia tudo, gente. Não precisava nem explicar. Né? Foi um negócio de maluco, cara. Bom, vamos parar de falar. Grande Baby Consuelo, é verdade, Dudu. Grande Baby Consuelo. Vamos chamar o Dr. Júlio para conversar, porque ele tem muita coisa para contar para a gente, com certeza. Vamos estar conectando aqui. Opa, Luiz. Oi, Júlio, tudo bom? Prazer, cara, te conhecer virtualmente assim, que a gente só se fala por mensagem, né? Tô tentando melhorar aqui o meu... Deixa eu ver se eu melhoro aqui, que eu tô numa posição bem complicada. Mas tá bom, acho que vamos nessa. Tá bom. Obrigado, antes de tudo, por aceitar o convite aqui para a live. A gente está fazendo quase 6 meses de live. Semana que vem faz 6 meses que todo dia a gente para aqui para conversar sobre coronavírus. E ter você aqui hoje é uma vitória para a gente também, porque é importante pelo seu trabalho, tudo você batalhou lá no Ministério, enfim, e toda a sua história. Né? Conta um pouquinho como é que foi o seu trânsito por essa epopeia brasiliana lá. Então, assim, eu sou médico infectologista de formação, né? E sou professor aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e sou pesquisador na Fundação Oswaldo Cruz, né? Então, assim, trabalho muito com epidemiologia, com vigilância das doenças infecciosas, arbovirose, tuberculose. E aí eu dava um curso com o Anderson, né? Que é o secretário de Vigilância e Saúde. A gente dava um curso junto de epidemiologia molecular, né? A gente dava esse curso tem mais de 20 anos, é um curso internacional com a Universidade de Berkeley e Yale. Então, assim, é um curso que acontece na Bahia, ele me conhece há muito tempo. Ele foi chamado pelo ministro Mandetta e me convidou para fazer parte da equipe dele, lá na direção do Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis. Para mim foi excelente, entendeu? Assim, eu trabalho bastante com pesquisa, vejo paciente com os alunos, né, no ambulatório, muito com vínculo público, né? E eu fiquei 1 ano e 2 meses lá no Ministério, nesse cargo que é o Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis. É responsável muito por toda a parte de vacinação e por todas as doenças infecciosas. Então, é um componente, vamos dizer, 80% a 70% da Secretaria de Vigilância e Saúde, ela se concentra muito nesse departamento, tanto que foi até dividido na gestão do Anderson. A gente trabalhou muito nesse ano em outros temas, principalmente na vacinação, que nossos indicadores estavam bastante baixos, faltava bastante vacina nos postos de saúde, tentando melhorar essa logística, uma compra mais adequada, mas esse ano a gente foi atropelado pelo coronavírus, né? O Anderson ele estava a serviço no México e eu fui o que fiz a primeira coletiva do coronavírus, né? E o ministro Mandetta também não estava, foi eu e o secretário executivo Gabardo, né? E foi em janeiro, né? Final de janeiro, a gente já tinha acionado o Centro de Operação de Emergência. Eu fiquei como na liderança desse Centro de Operação de Emergência, né? Fui comandante junto com um colega nosso também que trabalhou bastante nisso, né? Que é o Rodrigo Furtuoso. E a gente no início da pandemia, junto com o secretário de Vigilância, a gente monitorou, fez o planejamento inicial e a experiência foi maravilhosa. Assim, eu acho que foi muito bom porque o ministro Mandetta assim, sempre foi um cara muito técnico, né? Apesar de ser ortopedista, né, Luiz? Ele sabia muito de vigilância, ele sabia muito de doenças infecciosas e sempre deu total liberdade para a gente do ponto de vista técnico, né, das questões mais pontuais. E lá
vamos dizer, em março, eu saí dia 20, entrei de férias dia 24 de março, saí do Ministério 6 de abril. Em março, assim, eu tive 2 reuniões com ele, que ele nos chamou, e a gente já projetava 100 mil óbitos para agosto. Então, nossa previsão, através dos modelos matemáticos, ninguém acreditava, porque não tinha 100 mil óbitos no mundo, né? É. Como que vocês estão falando que vai ter 100 mil óbitos no Brasil, né? Mas a gente está chegando nos 100 mil óbitos em agosto. Então, assim, quando eu olho o passado e eu vejo como ele estava estressado e angustiado quando ele via essas projeções e tentava conversar com o presidente, né, com o gabinete lá, com a Casa Civil, e ninguém acreditava nele, né? Ah, a gente precisa das medidas de distanciamento, ele batendo duro nisso, né? Porque não tinha respirador, não tinha EPI. Como que a gente vai manter tudo aberto dessa forma, né? Ia ser como foi em É. muitas cidades, bastante complicado. Então, assim, ele já antevê isso e ele assim, passou momentos bastante delicados, né? Até a saída. Eu acho que, quer dizer, é lógico que é uma experiência extremamente dolorosa pelo que você viu, né? Pelo que acompanhou. Mas, com certeza, é uma coisa histórica, né? A gente tá, eu posso dizer que eu fui um dos primeiros a falar na mídia. Dia 28 de dezembro, a gente falou no Saúde em Foco uma notícia, eu dei a notícia de uma pneumonia estranha que estava acontecendo na China. Naquela época era pneumonia estranha, a gente não sabia o que era, ninguém sabia, né? Então, a gente tá falando, estou falando disso desde essa época. E eu imagino como é que deve ser a sensação de quem recebe a informação oficial disso. Porque a gente falava muito, eu falava na rádio, quando a gente começava, a própria CBN, a gente só ativou uma coisa assim, vamos falar de coronavírus em grande volume, mais para frente, quando a coisa já estava mais expandida, né? Mas eu fico imaginando, a gente ficava assim, mas será que a informação da China é confiável? Eu tive na China 2 vezes, então eu trabalho com o COB. Então é um negócio difícil. China não é. A gente acha que o Brasil não é para amador, a China então nem se fala, né? Eu imagino como é que deve ser essa chegada de informação, como é que fica o grau de certeza, como é que funcionou isso? No início a gente tinha muitas incertezas, né? Muitas incertezas. Mas depois que chegou na Itália e o que aconteceu na Lombardia, a gente já tinha vamos dizer, um cenário tratado. Realmente o que aconteceu na China. Porque assim, a China, para ele fechar a cidade de Wuhan, a região metropolitana de Wuhan, é a região metropolitana de São Paulo. Eles fecharam tudo mesmo. Você só podia sair com celular com QR Code, mostrando que você não estava circulando, que você não teve contato com ninguém. Assim, um regime bastante complicado nesse sentido, de monitorar a vida do cidadão eletronicamente, de certificar que ele não vai sair, não deixar ninguém nem entrar e sair. Imagine fazer uma logística. E teve um momento que foi ampliado, foi para 45 milhões. Assim, esse foi um indício que o negócio era sério mesmo, porque a China não ia gerar esse impacto econômico se não fosse uma doença que traria tantos impactos e desgastes para a imagem da própria China até. E depois, quando chegou na Lombardia, um governo ocidental, que não, assim, do ponto de vista do controle da mídia razoável, você tem total liberdade, né? Então, assim, lá, mesmo com toda a infraestrutura europeia e o caos que se estabeleceu na China, também se estabeleceu na Lombardia. Então, nesse momento, que foi por volta de fevereiro, né, a gente já tinha ativado o COI, né? A gente já tinha monitorado o rumor dia 30. Dia 30 a gente informou, a gente tem uma reunião, né, que passa todas as emergências mundiais, que acontece toda sexta. 30 já veio essa notícia. Em janeiro a gente já acionou o Comitê de Operação Especial e foi aumentando os níveis de emergência ao longo do tempo. Só que, assim, mesmo aumentando os níveis, né, eu me lembro alguns fatos importantes. O Mandetta tentando comprar EPI e não tinha. Wuhan fechou e Wuhan era o maior produtor de EPI na época, né? Todas as nossas máscaras, tudo é por lá. Ele não tinha EPI para distribuir. Então, imagine a doença chegando e sem condição de ofertar EPI, coisa básica para a população. Respirador, a Europa já estava comprando tudo. Estados Unidos já começou a comprar tudo. Então, assim,
apesar, assim, o Brasil tinha dinheiro para adquirir todos esses produtos, ainda tem, né? Nosso orçamento, saiu a notícia hoje que só foi executado 29%, né? Só que a gente não conseguiu operacionar a logística e isso demorou até um tempo para normalizar, para chegar no momento atual que a gente consegue comprar alguma coisa, consegue comprar EPI, consegue comprar respirador. Então, assim, foi momentos bastante difíceis e ele só tinha uma fala, né? Não, nós temos que ficar em casa, não sai de casa de jeito nenhum, porque se você pegar algumas cidades, até hoje existe uma dificuldade muito grande, né? Cidades do norte, mesmo em março e abril, morreu muita gente sem leitos de UTI, muitos profissionais. O Brasil é líder, né, em termos de aquisição de coronavírus por profissional de saúde, óbvio, Infelizmente. por coronavírus, né? Então, assim, a gente, assim, diante do cenário, realmente, um cenário bastante complicado, mas também desafiador, né? Porque isso traz uma necessidade de resposta. E, assim, na minha avaliação, né, Luiz, o ministro Mandetta, ele estava conseguindo articular, né? Ele conseguiu fazer reuniões com o Senado e com a Câmara muito bem articulados, tanto que liberou orçamento na época, fez uma reunião com toda a STF. Agora, existia uma resistência muito forte dessas medidas de distanciamento ali na Casa Civil, depois no gabinete de crise, o próprio presidente, em relação a essas medidas. Não era para fechar nada, era para todo mundo ir para a rua. E esse discurso ainda permanece, entendeu? Então, assim, esse para mim foi o principal motivo da minha saída, e eu acho que também depois da saída do ministro, né? Esse debate. O Tais foi mais a cloroquina, né? A questão da cloroquina. Mas o ministro Mandetta foi mais a questão do distanciamento, né? Porque vocês sentiam isso na pele e a gente via de fora, a diferença de onde estava dando certo e onde estava dando errado, né? Já naquela época, desde o início, eram os países que tinham uma linha de orientação única, né? Alemanha, a própria Coreia do Sul, com suas dificuldades políticas também, que é meio confuso, mas tomou uma decisão e fez, né? Sem falar da primeira-ministra da Nova Zelândia, a Jacinda, quer dizer, nesses locais o discurso foi único, a orientação foi uma e a coisa deu certo. Ontem eu mostrei aqui... O povo... Tem até uma questão que eu quero colocar que acho que entra nesse contexto. Você sabe que na questão de uma pandemia, da resposta à emergência, a principal coisa que você tem que fazer é comunicação. Sem dúvida. Comunicação para você estar toda junto com gestores, políticos, no mesmo propósito, né? É o que você justamente está comentando aí. Luiz, deu uma caídazinha. Então, assim, a comunicação é a principal ação na resposta à emergência. E o Mandetta, assim, apesar de demorar 3, 4 horas em coletivo, o pessoal até que atualmente está criticando ele. Mas você tem que convencer a população, você tem que convencer o gestor, você tem que se comunicar muito bem numa emergência de saúde pública, porque isso faz toda a diferença. Porque isso a gente fala muito na CBN desde sempre, né? A gente tenta, agora, quando o gestor, num país democrático, né? Com a China é diferente, porque, enfim, lá eles fazem o que querem e acabou. Foi o que você falou, tranca a cidade e bota a tropa na rua e resolve. Aí é mole, vamos dizer, mole, é mais fácil, vamos dizer, né? Com todos os senões disso. Agora, no país democrático tem que ser um convencimento. E aí o problema é esse, você tem discurso contraditório, a coisa vai por água abaixo, né? Não tem jeito, a gente tem... Até hoje tem candidato a ministro aí que diz que tem que liberar tudo, né? O cara continua fazendo campanha, pô. Enfim, deixa para lá. Agora, Luiz, o que a gente está vendo no Brasil são esses exemplos. E vai ser interessante, porque o gestor vai ser analisado do ponto de vista técnico, se ele obedeceu à ciência, à técnica ou não. Por exemplo, a gente vê cidades do Norte e Nordeste que teve 400, 500 excessos de óbito. Gente, isso está nas imagens, né? Gente morrendo na fila das UPAs, morrendo dentro de casa, enterros coletivos. São imagens chocantes, né? São imagens assim, que marcam uma geração.
quem perdeu seu ente querido nessa condição, aguardando 5, 10 dias por um leito de terapia intensiva. Mas dentro do Brasil também a gente tem outros exemplos. E assim, eu não gosto de mostrar, eu não gosto de falar só de Manaus, né? Que foi aquela comoção que a gente via na TV, né? Vários dias, passando aquelas reportagens dos enterros coletivos, né? Mas a gente, por exemplo, tem uma cidade, tem Salvador no Nordeste, né? Que tem partidos diferentes, né? Na gestão estadual, na gestão municipal, totalmente opostos. Mas em termos de comunicação, houve uma união importante no sentido de passar a mensagem principal do distanciamento, do uso de máscara. E você pega os dados de Fortaleza, que está no Nordeste também, o dado de Recife e dado de Salvador, em termos de morte por milhão, Salvador está 3, 4 vezes melhor do que cidades iguais no Nordeste. A gente pode comparar, por exemplo, Rio e São Paulo. É. São Paulo, a gente não viu na televisão, no rádio, as cenas de pacientes na UPA esperando tantos dias para ser internados. O excesso de óbitos no Rio foi 100 a 150%, né? Dobrou o número de gente morrendo naquele período, enquanto São Paulo foi 28%. Isso é o quê? Isso é 6, 7 vezes menor. Quer dizer, muita gente que morreu sem ter necessidade de morrer, né? Na época pior da pandemia, né? E o triste é que muitas vezes a gente as pessoas acabam entendendo o número absoluto, que obviamente São Paulo vai ter o maior número de mortes, é o estado mais populoso, não tem. É aquela coisa, os Estados Unidos têm um número muito. Com vários problemas, mas era esperado que tivesse um número enorme de casos pelo tamanho do país, como a China, como a Índia e o Brasil. Agora, o que não pode são as complicações aí que atrapalham o que não pode, assim, é ficar 100% de ocupação de leito UTI 30 dias, 40 dias, né? Porque isso daí mostra total ausência de... Primeiro, às vezes, já historicamente, já tem poucos leitos de UTI. Não tem condição de ampliar esses leitos de UTI. Beleza. Segundo, o distanciamento não conseguiu fazer o distanciamento adequado. Ou porque a população não aderiu, porque existe essa guerra de comunicação entre o nível federal e os estados, ou porque também o gestor não fiscalizou, né? Porque não instituiu programas também mais que suportam principalmente as populações mais vulneráveis para permanecer em casa, não fiscalizou comércio que não deveria abrir, né? Não multou adequadamente. Então, assim, é um conjunto de ações que poderiam ser feitas, né? E, assim, quando a gente fala, não, mas São Paulo tinha mais capacidade de leitos de terapia intensiva, a gente sabe que leitos por habitante, São Paulo tem mais do que o Rio, né, no SUS. Mas existe uma questão que a gente tem que analisar também. Salvador tem menos leitos do que o Rio, em termos de terapia intensiva no SUS. E os indicadores foram melhores. Então, não é só porque São Paulo é mais rico e tem mais leitos de terapia intensiva. Então, a gente tem várias pandemias no Brasil. E eu acho que o saldo dessa politização da pandemia que existiu agora, os números vão mostrar, né? Vão mostrar daqui a pouco tempo a gente vai ter esses números para comparar, principalmente pela população, né? Geralmente esses indicadores de óbito por milhão, né? Casos por milhão, teste por milhão, esses indicadores que a gente possa, de alguma forma, comparar estados, cidades, e a gente vai ver que vai ter respostas diferentes entre as diferentes cidades brasileiras. É isso, Taquepa. Eu estou nos Estados Unidos. Aqui na Flórida, que tem uma estrutura de saúde com todos os problemas do sistema americano capaz de atender a população, está com em Miami mais de 100% de ocupação de leite de terapia intensiva, 120, 118 em Miami Beach, 130 em Miami-Dade. Quer dizer, um hospital como o Jackson, que eu conheço, passei um tempo lá, o Jackson com 250 leitos de terapia intensiva está totalmente lotado, acima da capacidade. Quer dizer, tem alguma coisa muito errada, né, cara? Sinal, agora, é aquela história, tem um governador que fala uma coisa, o prefeito fala outra, o presidente está cantando de galo, falando bobagem, então aí não tem jeito, né? Não tem. Olha só, querem saber. E assim, todo gestor que foi contra a ciência,
ele não teve uma resposta adequada. Você vê a Merkel na Alemanha, né? Olha, é um país grande, populoso, né? Atualmente é que tem mais leito de UTI por 100 mil habitantes, que é um dos países que mais testaram no mundo, né? É uma democracia do Ocidente, né? Diferente de alguns países asiáticos, que é mais fácil impor essas medidas, mas eu acho que a Alemanha se tornou um belo case disso. Ela entende bastante de ciência, ela foi e sempre seguiu a orientação mais técnica e científica das evidências. Exatamente. Ontem saiu um dado muito interessante, não sei se chegou a ver, eu acho que eu postei lá no grupo que a gente está junto, que é esse aqui é o gráfico de casos da Alemanha, por exemplo, né? Ou seja, passou por um período ruim, mas deu o seu jeito, né? E o gráfico, eu não consegui achar aquele gráfico, eu não tenho aqui, mas devia ter trazido para cá, que mostra que a atividade econômica na área de Eu vi restaurante esse. voltou, Maravilhoso. voltou a níveis de janeiro desse ano. Ou seja, 5% só abaixo. quer dizer, deu certo, Não né? tem dicotomia entre saúde e economia. Não existe essa dicotomia que foi criada, né? Foi criada essa dicotomia. Os países que fizeram um controle coordenado mais agudo, eles reabrem com mais qualidade e com menos impacto econômico, porque reabrem mais precocemente, né? Exatamente. Elisa, que é jornalista, né? Que organiza aqui a live, me perguntou, já mandou a pergunta de jornalista: qual o momento mais tenso que você passou no Ministério? O momento foi o momento da minha saída. Foi o boletim 5, foi um boletim epidemiológico, foi o primeiro boletim que a gente tratou do distanciamento. Esse boletim foi publicado 14 de março e eu saí no dia 24 de março, 10 dias depois. Esse boletim foi um boletim técnico que começou a fechar navios de cruzeiro, cancelar eventos de grande porte, que fez todo o regramento e deu. Esse boletim 5 é que deu as premissas do que deveria ser feito, e logo após isso o STF, no entendimento deles, aprovaram que os estados e municípios podem tomar medidas de distanciamento. Mas as ações foram formuladas ali. A gente divulgou esse boletim numa sexta, teve alguma correção por conta da pressão de outros ministérios, teve uma correção que saiu sábado, e a partir dessa semana, as ações todas eram concentradas no Ministério da Saúde, nas coletivas do ministro, junto com seus secretários, eventualmente os diretores, como eu substituindo o Anderson eventualmente. Não existia muita participação da Casa Civil, nem tampouco do presidente, e a partir desse momento, quando se iniciou um impacto econômico maior, principalmente pela recomendação que alguns estados já deveriam implementar medidas de distanciamento importante. Houve a criação do gabinete de crise, né, e uma transferência da conduta relativa à pandemia para esse gabinete de crise, que era um gabinete muito mais político do que técnico. E nesse momento que o COI, que é o Centro de Operação de Emergência, perdeu relevância porque não era mais órgão técnico auxiliar a gestão do ponto de vista decisório, eu comecei a questionar bastante a minha permanência, né? Eu moro em Campo Grande, eu estava em Brasília, foi um esforço enorme para a minha família, eu já gostaria de ter retornado em Campo Grande ao final do ano, mas o secretário pediu para ficar, principalmente nesse início da pandemia. Mas quando chegou nesse momento, eu vislumbrei que a gente não teria uma resposta coordenada. O ministro da Saúde não estava se acertando com o presidente no sentido do que deveria ser feito para a pandemia. E aí, assim, houve uma discussão e um acordo entre eu e o secretário. Júlio, é muito difícil você permanecer. Eu também acreditava que era muito difícil, porque eu ia bater, que precisava de distanciamento, eu ia defender a parte técnica, né? Eu não tenho nenhum, vamos dizer, aspiração de cargos políticos, nem de me candidatar a nada. Então, assim, eu estava lá para fazer o trabalho técnico, sempre fui muito da parte técnica, e não ia manchar minha história por conta disso. Então, ele entendeu isso,
Ele falou, Júlia, é melhor você retornar, você já queria retornar, melhor você sair agora, é um momento delicado, eu sei que você não vai aceitar esse debate, porque é um debate complicado você ser contra o distanciamento social. Eu fui, junto com a equipe que a gente montou, foi responsável, junto com a NB, de fazer os modelos matemáticos. A gente projetava 100 mil óbitos. Imagine, a gente não tinha nem 200 óbitos, 100 óbitos. Então, você projetar 100 mil óbitos e ver isso se concretizar no futuro por conta dessa falta de comunicação. Então, eu preferi sair. Então, o momento mais tenso foi o momento da minha saída, realmente. É. Isso vocês viveram dentro do Ministério. A gente não conseguia. A gente sentia, obviamente, o público conseguia entender, ver a tensão que existia entre a equipe técnica e a fala política do governo, né? E a modelagem matemática que a gente conseguia ver e assustava era a modelagem que vinha do Imperial College, a modelagem que vinha da Universidade de Washington, que aponta infelizmente, esse nível de chegar em novembro, se nada for feito, com 160 mil mortos. Quer dizer, infelizmente, quando eu cantava, eu mostrava esses gráficos aqui, eu estava apavorado quando mostrava o gráfico para a galera. Eu falei assim, olha, tomara que não esteja errado, mas olha, isso aqui é o que está aparecendo. Infelizmente, esses números a gente vai se surpreendendo hoje me preocupa, hoje eu tenho uma preocupação muito grande. Talvez você tenha visto a discussão, a conversa que a gente teve hoje lá no grupo. Eu tenho medo dos 1.000 mortos ficarem normais, cara. A gente está falando de 1.000 mortos há 2 meses, praticamente. Final de maio para frente, né? Isso é muito complicado. E assim, a gente está há 60 dias com 1.000 mortos, 60 mil óbitos aí em 2 meses. Se a gente ficar mais agosto, a gente vai chegar aos 100 mil, né? A gente vai chegar aos 100 mil. Está um platô assim, porque o vírus está começando a circular na região centro-oeste e sul. Então, assim, até a gente atingir alguma imunidade coletiva, como teve no norte, a gente vai agosto, setembro aí. A gente vai chegar acima de 100 mil facilmente, 120, 130, porque a gente ainda não tem nenhum sinal de queda importante. A gente atingiu um platô no nível muito elevado, mais esse balanço entre algumas regiões que diminuíram os casos e algumas que aumentaram o número de casos. Mas a gente está no platô, assim, se você pega aqueles gráficos comparativos do Financial Times ou do New York Times, você observa que o Brasil ainda continua sendo o país com o maior número de óbitos diário. Maior número de óbitos diários. Então, a gente tem o maior platô diário do mundo, em termos de óbitos. Não, o dado acumulativo, não. Né? O dado acumulativo, a gente está em rankings diferentes, né? Mas o dado de óbitos diários, né? Quando a gente pega óbitos diários, a gente é o líder, o vice-líder, geralmente. A gente e os Estados Unidos sempre competindo. Nesse momento, a gente é líder. Eu coloquei aqui o gráfico, esse aqui é gráfico de tem alguns dias já, né? Que é uma coisa que ficou famosa agora, a média móvel. Eu estava mostrando isso já há algum tempo aqui na live, mas agora a Globo mostrou, todo mundo sabe o que é. Então, é a média móvel de duas. A média móvel. Mas você vê que realmente é isso, né? De maio para cá, a coisa está ali, 14 mil a cada 2 semanas. Então, ou seja, é 1.000 por dia, né? São 14 dias, não tem jeito. Isso, infelizmente, é uma coisa que, enfim, deixa a gente muito triste, porque não precisava ser desse jeito. Que a gente sabia que, desde os números da China, que o coronavírus tinha um potencial de letalidade grande, né, de causar uma mortalidade muito grande, porém, não precisava ser desse tamanho. Aí você tocou num assunto que a gente chamei para conversar, desculpa, de uma coisa, acabou falando, não tinha como não falar da sua história. Mas você falou da tal da imunidade de rebanho. Essa semana a gente conversou na segunda-feira com o Bruno Scarpellini sobre imunidade. Ele explicou para a gente aqui sobre anticorpos, sobre os linfócitos, a ação do que era a imunidade celular, imunidade humoral. E ontem o doutor Hélio Magalino Torres explicou para a gente que, olha, fazer pesquisa de imunidade celular é muito difícil, porque não tem ainda comercialmente isso, né?
de maneira prática. Até falei, é uma coisa que ele até já cantou a pedra de que provavelmente isso vai aparecer em algum momento, como a gente usa, eu até lembrei que a gente usa isso no controle da AIDS. Né? Uma certa forma, você faz a medida de imunidade celular do paciente soropositivo. Mas aí ele falou dos anticorpos, e aí vem a tal história. Né? A pesquisa da Universidade de Pelotas, infelizmente, parou. Né? O Ministério não renovou a pesquisa, foi uma triste notícia de ontem, né? Uma notícia terrível para o Brasil, mas enfim. E também temos mais os dados de Pelotas, os dados de Nova York, os dados da Espanha mostram que a gente... Tem um inquérito que fizeram no Rio que deu 28%, 26%, acho que foi do Hemocentro. Então, mas de qualquer forma a gente tem esses números. O que é isso? Explica isso para o pessoal. Vamos lá. Dessa imunidade eu estou falando disso desde a semana passada, né? Assim, saiu aquela capa da Folha, né? Depois saiu conversa com o Bial sobre isso. Eu participei também do podcast da Alopress também falando disso. Então, assim, esse assunto para mim é bastante interessante porque a gente observa um padrão, principalmente na região norte, que a gente não observa no mundo, porque o mundo não foi tão radical como o Brasil, do ponto de vista de deixar a doença sem controle, atingir um número importante da população e muitos óbitos, né? Então, assim, lógico, quando a gente pensa no cenário da história natural, eu pensaria em Manaus, mas Manaus teve história natural, não teve distanciamento, quem pegou, quem morreu. Então, assim, foi uma tragédia. E lá a cidade que teve maior excesso de óbito do Brasil, que é aquele indicador que a gente já conversou aqui um pouco, ele tira um pouco a questão de testagem, porque se morreu muita gente é porque não tinha leito, porque o vírus circulou sem nenhum controle em termos de contágio. Então, assim, quando a gente pega o gráfico de Manaus, a gente vê um pico claramente e vê uma queda claramente. Então, assim, bem agudo. Você não tem platô. Esse geralmente é o gráfico da história natural. E quando você olha os inquéritos de sobreprevalência, é isso, é 15%, 20%. O Rio também nesse patamar. A capital de São Paulo também nesse patamar. Então, assim, parece que é independente, parece que a partir de um certo nível, né? Tem gente que fala que a partir de 400 óbitos por milhão. Tem gente já mostrando que as cidades que atingiram 400 óbitos por milhão, eles tiveram circulação importante do vírus, né? O óbito geralmente não é subnotificado, é um indicador que tem menos subnotificação, por isso que o pessoal usa muito óbito, tentando correlacionar quanto o vírus já circulou. Então, tem pessoas já trabalhando esse conceito. A partir de um certo nível de óbitos por milhão, o vírus já circulou bastante, muito provavelmente você criou uma certa imunidade. Quando a gente fala de anticorpo, a gente está avaliando só a resposta humoral. A gente está dizendo que 20% tem. Saiu um estudo recente na Nature mostrando que os assintomáticos têm menos anticorpo do que os sintomáticos. E saiu outro estudo na Nature mostrando que após 2 meses há uma queda importante de anticorpo. E tem outro dado aí, a gente está falando que a gente mediu 20% no EpiCovid, que é esse estudo de Pelotas, do teste rápido, que tem uma sensibilidade menor, utilizando sangue total também, que tem uma sensibilidade maior. Então, assim, do ponto de vista moral, os 20% está subestimado, porque a gente usou o teste rápido, que tem sensibilidade menor que uma quimiluminescência, a gente usou o sangue total, que provavelmente tem uma sensibilidade menor. Então, só dar um moral pode ser maior. Se a gente pensa para a influenza, como que é calculada a imunidade de rebanho? É 1 menos 1 sobre RO. Influenza, com 33%, 40%, você atinge imunidade de rebanho. Para a influenza, você precisa de 90%. Para o Covid, 1 dividido por 2,5 vai dar 40, 1 menos 40, 60. É daí que vem os 60%. Entendi. Só que 60% se a população fosse homogênea. E não é. A população não é homogênea porque você pode ter imunidade prévia contra o Covid. Isso foi demonstrado também no artigo que saiu semana passada, mostrando, na Nature também, mostrando que pacientes que tiveram SARS-CoV
há 15 anos atrás, quando foi testado agora, ele estava protegido para SARS-CoV-2, né? Então, assim, mostrando que essa imunidade é duradoura, principalmente a imunidade celular, né? Então, assim, existe imunidade cruzada, existe fatores intrínsecos genéticos da imunidade inata, saiu um artigo sobre grupo A ser fator de risco e grupo O protetor. O sexo masculino é fator de risco para a Covid em diversos estudos, né? Então, assim, existem fatores genéticos, existe uma imunidade prévia que, com certeza, a gente não vai precisar 60%. Aí se discute, também existem estudos mostrando que 20% dos pacientes com Covid que transmite para 80%. Então, não é todo mundo que transmite da mesma forma também. Existem pacientes que são super spreads, que transmitem mais do que outros pacientes. Existem diversos estudos indicando que esses eventos que são determinantes na pandemia, quer dizer, eventos de massa, quer dizer, estádios, bares, pessoas que têm esse poder de transmissão maior e que contaminam muitas pessoas, né? Esses eventos são muito importantes na transmissão do Covid. Então, assim, existe a heterogeneidade quando a gente fala em relação à chance de se infectar pelo Covid, certo? Existem pessoas que não vão se infectar e pessoas que vão se infectar. Essa questão o pessoal debate que em vez de 60%, com 40%, a gente poderia atingir imunidade de rebanho. Então, vamos lá, 40%. 40% de quê? De anticorpos? Não, de imunidade. E a gente não está medindo a resposta celular, né? Então, assim, tudo bem. Então, 40% de resposta celular. A gente mediu uma oral que deu 20%, que deu 25%. Alguma coisa nesse nível. Se a gente introduzir as medidas de proteção, uso de máscara, de distanciamento, face shield, você não precisa, talvez, uma imunidade de rebanho tão alta, porque você tem medidas preventivas que reduzem a chance de contaminação. Então, associar as medidas preventivas com uma imunidade prévia pode levar ao controle da doença num nível muito menor do que a gente se pensava no passado, que era 60%. E o que a gente está vendo em Manaus é isso. A gente está vendo que, por sorologia, por anticorpos, 20% pode dar uma imunidade celular muito maior do que isso. Associada às medidas preventivas, você pode ter uma queda importante no número de casos. Manaus flexibilizou 1º de junho. Nós temos 45 dias. Manaus vai reabrir escola dia 15 de julho. Então, assim, realmente o que mudou foi que já teve uma infecção importante lá, né? Então, assim, por isso que a gente discute isso. Mas, assim, isso não é estratégia, né? Assim, a gente está explicando... É falta de estratégia. É um horror, entendeu? Morrer tanta gente sem leito de terapia intensiva. A gente está constatando um fenômeno que ocorreu e tentando explicar o presente através desse fenômeno. E as evidências estão assim, a gente está juntando esses pedaços de evidência que dia a dia saem publicado e a gente para construir essa ideia aí de imunidade de rebanho. Quer dizer, algumas coisas parecem estar bastante dentro todo esse aprendizado, estão mais claras. Quer dizer, as medidas de prevenção já são essas mesmo que a gente tem, né? Máscara, distanciamento, enfim, lavagem das mãos. E uma coisa importante, quer dizer, que eu acho que você tocou num ponto que mostrou isso. Ou seja, aglomeração é um problema. Com certeza. Aglomerações, existem algumas atividades que são super relacionadas à transmissão. Assim, a gente já tem relatos de shows, de eventos com muitas pessoas, de bares ser locais de extrema transmissão, de atividades ar livre ter um impacto muito menor na transmissão do coronavírus. Então, assim, a gente já aprendeu bastante coisa em relação a isso, né? A gente já entende um pouco isso, né? Aqui, ó, vou até responder uma pergunta aqui. Júlio, qual a sua análise em relação à Bahia? Vi que estão 5 meses de isolamento e o número do interior começou agora. A Bahia é o seguinte, a Bahia fez um trabalho de distanciamento muito bom. Salvador passou por um pico, um platô, que não teve, vamos dizer, muita utilização de leitos de terapia intensiva no sentido de superlotação do que a gente viu no Rio.
Agora, a pandemia se interiorizou na Bahia, né? Se interiorizou. E agora os leitos da capital estão sendo consumidos pelo interior. Então, ela não consegue baixar a taxa de ocupação de leitos de UTI, porque o interior está indo para a capital. E aí não consegue flexibilizar. Daí está 5 meses meio com medidas bastante rígidas, mas do ponto de vista de saúde pública, é um exemplo, porque no pico atingiu 2 por 100 mil, enquanto Manaus atingiu 12, 14 por 100 mil, entendeu? Então, É. assim, eu acho que foi um equilíbrio bem interessante. Agora está programando uma reabertura. É que nem São Paulo, né? São Paulo também está bem gradual. Semana passada que abriu bar, que abriu restaurante. Rio reabriu muito mais rápido do que São Paulo, né? E a Uma coisa sorte do Rio que tinha essa imunidade de rebanho, que deu uma segurada. Você vê que o Rio deu uma aceleração novamente. Isso por sim, conta da reabertura. Eu acredito que vai dar uma aceleração, mas não vai voltar ao pico que teve, porque muita gente morreu, muita gente se infectou naquela época. Mas você vê que liberar tudo assim muito rápido, você pode ter pequenas inversões de curva, um aumento importante. Talvez não supere a capacidade de atendimento, mas tem impacto sim. a gente está vendo aqui nos Estados Unidos um aumento do número de casos surpreendente, até com mortalidade menor do que no início. Porque justamente o que está acontecendo é que até agora, pelo menos na Flórida, conseguiu se manter, está ali agora acima de 100% em alguns lugares. E aí volta a medida restritiva, volta a ter toque de É, recolher. Uma coisa interessante que eu observei outro dia foi é, a obrigação de que nos bares você não pode mais ter música alta. Isso foi uma medida na Inglaterra, muito interessante, porque senão obriga as pessoas a falarem mais alto e você acaba expelindo mais gotícula. Uma coisa simples, né? Nos Estados Unidos, se você pegar o gráfico, houve uma dissociação no número de casos, os casos aumentando, óbitos diminuindo. E até o Fauci, né, que é um grande pesquisador, que é muito respeitado aí, ele falou que pode estar relacionado a um grupo, aos jovens, principalmente os jovens saindo para os bares, para as boates, fazendo atividades comuns, e os idosos se preservando ainda, mantendo seu isolamento. Então ele acreditou, tanto que saiu uma manchete, né, nos jornais daí falando que a culpa é dos bares, porque os jovens estão indo nos bares. E realmente, quando você analisa a faixa etária dessa segunda onda, a faixa etária é mais de adulto jovem. Mas agora, nessa semana, parece que está também aumentando o número de óbitos. Quer dizer, É, o jovem sai, se contamina. O jovem parece, né? Estava discutindo muito isso com o Esper, né? Esper Kahler, professor titular da USP. Os jovens, eles têm poucos sintomas, jovens de 20 a 40 anos, poucos sintomas, mas ele parece ser uma faixa etária bastante importante na disseminação da doença, principalmente na população mais velha, que permanece mais dentro de casa, mas tem muito contato com jovens que moram conjuntamente, que é. saem, que retornam com a doença. Olha que interessante. Esse aqui foi um gráfico que saiu há pouco tempo, aqui na Flórida, mostrando, esse é o gráfico de distribuição de casos por idade, né? Como é que abriu, a Flórida está abrindo, estendendo essa zona de calor aqui, mais amarela, mais brilhante, ela começa, está bem concentrada aqui no meio, de repente ela vai se aumentando, ou seja, aqui para cima estão os velhinhos, aqui para baixo estão as crianças. Então você passou a ter criança com diagnóstico positivo, uma série de crianças aqui na Flórida, um grupo enorme de crianças no Texas foi diagnosticado semana passada, 85 numa cidade, foi uma surpresa de repente. E agora aquela história, os velhinhos, porque estão em casa, mas o netinho vai lá no fim de semana encontrar a Exatamente. vovó, vai almoçar É, com a vovó e aí traz a doença para a vovó de presente. E eu queria lembrar até não sei se você deve ter lido aquele trabalho da Coreia, que mostrou que a criança, a partir dos 9 anos, ela transmite a doença que nem adulto, né? Ela tem o mesmo é. potencial de transmissão do adulto. Então, E sem coloca sintoma nenhum, né? com pouco sintoma e pouco caso, né? Poucos casos É. de doença. Isso vai ser muito. Aí vem o assunto que ninguém quer calar, né? Ninguém quer mexer. Ou todo mundo quer mexer, mas ninguém sabe o que dizer, né? Como é que é essa história de reabrir escola, Júlio? Porque se você tem uma transmissão a partir dos 9 anos que nem adulto, e essas crianças vão lidar com professor, funcionário da escola, motorista, enfim, né?
vai ser complicado, né? Eu confesso a você que eu não consigo chegar num consenso. Discutimos muito isso hoje lá no grupo. Falei, olha, não tenho ainda cabeça formada nisso, não. Eu também ainda tenho bastante ponderações, porque a gente também não tem muito dado na literatura, né? Agora que está surgindo. Se a gente faz uma busca, a gente tem muito pouca coisa, porque as escolas estavam fechadas. Foi adotada muita estratégia da influenza, né? Na influenza está provado que a escola é amplificador da doença, mas na influenza a criança é sintomática, a criança realmente tem carga viral, tal. Tem gente que tem pessoas que defendem que a criança tem pouco sintoma e menos carga viral. Tem estudos que mostram que a criança não. Como você falou, tem a partir de 9 anos bastante carga viral e chance de transmissão. Tem gente que vê outro ponto de vista importante, que é a parte social, né? O prejuízo, né? A criança que está entrando na fase pré-escolar, é a fase muito delicada, né? Que poderia estar aprendendo a ler e escrever. Quer dizer, se perdeu isso, e você sabe que isso acontece muito mais no setor público do que no privado. O privado a Com gente certeza. conseguiu manter a AD e tal. No público, acabou. Muitos jovens que já estavam desmotivados com a escola vão abandonar a escola, vai ser um abandono em massa. Alguns jovens que estão com problemas econômicos, a família vai pressionar para trabalhar e vai largar a escola. Então, assim, tem um aspecto social super importante aí do impacto das escolas fechadas e o que isso vai gerar também do ponto de vista do aumento da desigualdade, porque o prejuízo, assim, morreu, né? Contaminou mais pobres, morreu mais pobres, e na escola também o impacto vai ser maior para os mais pobres, né? Infelizmente. E também me preocupa, eu estava discutindo isso hoje, porque é o seguinte, beleza, você tem uma série de recomendações para você abrir uma escola. As nossas escolas já são problemáticas antes disso. É, A arquitetura das escolas no Brasil é uma tragédia na escola pública. Então, assim, vamos diminuir o número de alunos por sala. Você vai ter aluno que não vai caber na escola, não tem jeito. e o Fundeb nem ia ter, né? Imagine, na Eu, escola eu pública, sou você tem que diminuir o número de alunos por sala, você teria que aumentar o número de professores com o corte do Fundeb. Então, assim, imagine o caos que seria se realmente a gente tem que, na verdade, aumentar o orçamento, porque pós-pandemia, para as escolas públicas aderirem a todas as medidas preventivas, vai ser estima-se, o pessoal fala que é em torno de 30 bilhões de investimento para você dobrar o número de salas, de professores, manter toda essa parte de higiene. Então, assim, na escola particular também vai aumentar o custo, né? E vai refletir na mensalidade. Então, assim, não vai ser fácil. O retorno das escolas é uma questão bastante debatida e eu acho que com pouca evidência. A gente debate, mas a Uma coisa gente que não. a gente comentou hoje no grupo lá, uns 5 ou 6 trabalhos que estavam sendo colocados. Um colega colocava um, eu colocava outro. A única coisa que eu consegui observar em todos eles até agora, não sei se você concorda, é criança, por ter sido poupada, obviamente, na pandemia, não foi testado. Então a gente não tem teste em criança, a gente não tem teste em Não adulto, em tem. criança nem se fala. Então você não. Eu não sei se talvez, quem sabe, a imunidade. Porque, gente, só quem testou muito, a Coreia, é o trabalho, eu gostei do trabalho da Coreia, porque testaram. Se você testar 60 mil pessoas contactantes, é um negócio. Agora sim, Tem número. tem gente que pergunta, viu, Eugênio, que eu acho que é uma coisa interessante que entra para o nosso debate. Quer dizer, vocês estão abrindo bar e não estão abrindo escola? Né? O Aí é bar pressão política, né, cara? então, né, assim, é um questionamento realmente do ponto de vista, vamos dizer, de decisão política para se fazer. Quer dizer, o bar não tem risco, mas a escola tem, né? Talvez seja o mesmo risco, escola e bar, entendeu? Eu não vejo muita diferença, não, escola e bar. Eu também não sei se o bar deveria estar aberto. É, Acho que a conclusão talvez seja essa, né? Talvez é, não fosse para estar aberto, né? Não era por aí. E uma coisa que me ocorreu de ontem para hoje, foi o seguinte: essa discussão de escola. Eu participei da reunião da comissão da Câmara e, enfim, fiquei chocado pelo fato do Ministério da Saúde não ter nenhuma ideia do que está acontecendo. Estão completamente perdidos, negócio assustador.
fiquei apavorado há 15 dias atrás. Eu participei do da cloroquina semana passada. Eu fui convidado, mas eu falei, olha, já tem muita gente boa lá, deixa eu ficar só assistindo, porque eu vou te falar. Eu falei com a doutora Margarete, mandando mensagem, eu falei, olha, toma o seu Plazilzinho, toma o seu Vonal, porque vai ficar difícil de aturar mesmo, cara. Mas, enfim, uma coisa que eu acho que a gente que podia ter sido resgatada, né? Falou-se muito da questão do ensino remoto pela internet. E a gente não usou, talvez, a maior ferramenta que a gente tem no Brasil para comunicação de massa, duas delas. Algumas experiências até foram bem-sucedidas, que é rádio e TV. Em vez de pensar em internet, vamos pensar no telecurso, pô. A internet não é para todo mundo, o telecurso chega na casa de todo mundo. Vamos ativar o telecurso de novo, pô. Bota o telecurso. O material do telecurso está gravado, não mudou muito, não. O básico não mudou muito, não. Bota para tocar lá o telecurso, pô. Cara, olha. Eu acho assim, a reflexão que a gente vai fazer, né? A gente vai sair com uma ressaca importante dessa pandemia, porque nossas desigualdades sociais já eram enormes, né? Nossas favelas, nossas diferenças sociais. E com a pandemia, isso fica mais claro quando a gente vai fazer o saldo dos óbitos. Quando a gente vai olhar a educação, isso fica mais claro, o abismo vai ser maior também na educação. E talvez a lição que fica é justamente a gente tem que diminuir esse abismo, porque comunicar, fique em casa para uma pessoa que mora numa comunidade carente, com mais 20 dentro de casa, lave a mão, sendo que a gente sabe que 100 milhões de brasileiros não tem esgoto, 35 não tem água encanada. Então, assim, a comunicação para a classe média valeu, tanto que a taxa de contágio foi totalmente diferente. Nos inquéritos epidemiológicos, dá uma diferença de metade entre classes sociais. Quando a gente analisa também aquele indicador dos celulares que eu tive acesso, entre classe A e B e D e E fica 30, 35, 40. A e B fica 60, 70%. Então, assim, a pandemia, ela também foi uma doença ligada à pobreza, tanto do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da economia, e da economia vai ser pior, porque o pobre ficou mais pobre também. Então, educação, economia e saúde vai aumentar esse abismo entre ricos e pobres no Brasil. E assim, vai ser um momento bastante delicado. Bom, Júlio, a gente vai ter que terminar, senão o Instagram vai derrubar a live, eu não vou conseguir salvar. E essa live foi fantástica. Adorei poder conversar com você. Foi uma conversa maravilhosa. Quero te agradecer de novo, muita participação. Falar para o pessoal que a live vai estar salva no IGTV e também vai para o YouTube logo. Vou tentar puxar hoje mesmo, se possível, para o canal do YouTube. O DR Luiz Fernando Corrêa vai estar lá, a live salva. Também vai para o nosso site, por dentro do coronavírus.com.br. E amanhã a gente está aqui de novo, todo dia, nessa bate-hora, nesse bate-local, para falar de coronavírus. E vamos comemorar na semana que vem, no dia 31, 6 meses de live. Vamos fazer uma festa, não sei como é que vai ser ainda. Aceito ideias da turma para comemorar 6 meses, todos os dias, falando disso. Deixa eu só fazer o último comentário. Claro. Eu, assim como você, estou aprendendo com você, Luiz. Eu criei um programa que chama Covid Café. A gente grava toda segunda, 8 horas, participa 4, 5 epidemiologistas, infectologistas, e a gente tem sempre um convidado. Então, 8 horas eu transmito essa live pelo YouTube, Júlio Croda, youtube.com Júlio Croda, e a gente tem um podcast, chama Covid Café, e fica disponível no Spotify toda terça a partir de 19 horas. Aí, esse tema de imunidade de rebanho, a gente discutiu segunda também. Quem quiser assistir, pode ver no YouTube ou baixar no podcast. Tá joia. Gente, vou sair, senão vai cair. Beijo do Doc para você. Tchau. Obrigadão, Júlio. Obrigado pela participação. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.